Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Hoje é um dia muito especial, né? Não pelo fato de ser feriado, mas pelo fato de ser finados. Muita gente lembra sempre daquele ente querido, né? Da família, que não está mais entre nós. Lembra com muito respeito, com muita saudade. Muita gente que perdeu essa pessoa querida recentemente. Então a dor é muito grande. E é até difícil da gente falar, né? É complicado, né? A gente fala de morte, é complicado. TV Verdade, a gente fala de tudo aqui, mas vamos lá. Vamos conversar direitinho sobre esse tema. Essas imagens que abriram o programa são até daquele filme Nosso Lar, né? Tem a cidade do filme, a cidade daquele filme Nosso Lar. Eu até pedi para aparecer esse filme, porque esse é um filme que leva a gente a pensar muito, né? Porque é um filme baseado na doutrina espírita, que é uma doutrina que diz que a vida continua, né? Que a alma segue, né? Há um desencarne e a vida continua, né? E é bonito o filme. Ó, cidade bonita, né? Estou para dizer para vocês que lá é muito melhor que aqui. E vamos falar disso. Por isso eu convidei o Dr. Ricardo Tavares, que está sempre com a gente aqui no programa, exercendo o papel dele de advogado. Obrigado, Ricardo. Boa tarde, cara. Mas hoje ele está aqui como meu amigo particular e como grande líder espírita que é. Ele que faz um trabalho voluntário há décadas, muito respeitado dentro da religião espírita, vai nos dar uma aula aqui, explicar para a gente, né, doutor Ricardo? Boa tarde de novo, Carlino. Boa tarde, minha querida Caiete. Boa tarde, telespectadores. É muito bom falar das coisas de Deus, né, Carlos? Sim, é. Mas antes do senhor responder a pergunta que eu fiz ontem no programa, quero só apresentar a nossa dama, que acabou de chegar dos Estados Unidos, porque estava sumida do programa. Tudo bem, Caete? Oi, meu amor, que saudade que eu tava de vocês, gente, desse clima, Ué, mas desse não tem, programa não dá pra que eu gente ir amo. para os Estados Unidos fazer programa, né, ué? Olha, Esperar você voltar. e voltei num tema que realmente é muito delicado, num dia que a gente tem que respeitar muito. Então, eu queria mandar um beijo pra você que tá em casa, que perdeu seu ente querido, que hoje está com saudade. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto e tentar também levar alegria para vocês. A gente sabe que é difícil. Vamos lá, mas nós vamos levar, porque daqui a pouco nós vamos falar até da peça nova da Caete. Isso. Cemitério está tudo lotado. Doutor Ricardo, finados é dia só para chorar? E primeiro, a pergunta que eu fiz ontem, que o senhor não me respondeu, o senhor falou que ia responder hoje. Sim. A vida após a morte? Carlino, a vida, sim, após a morte. Você, quando nós iniciamos o programa, você trouxe partes do filme onde demonstra que realmente existe vida após a morte. Que parte? Quando nós começamos o programa, você apresentou um filme muito famoso chamado Nosso Lar, Esse aí. que é baseado na nossa doutrina espírita. E ele demonstra, ele traz uma realidade da vida após morte. Agora, finados não é só para chorar, né? A pessoa, quando desencarna, no nosso modo de entender, é porque já houve um cumprimento de uma missão aqui, ele vai desencarnar, vai acertar as suas contas, vai viver nesta vida maravilhosa, depois de passar por uma série de coisas, e no mais tarde ele vai reencarnar e vai voltar aqui para nós. Mas então o senhor disse que a vida após a morte é tudo num lugar bonitão, assim? Olha, Porque ali, eu estou vendo, é uma coisa tudo meio branca, né? Carline, Parece ter um hospital numa parte do Sim. filme, parece que tá todo mundo fica num hospital. Olha lá, na nossa coisa que doutrina, não tem no sim. SUS aqui, é um hospitalzinho Não, bonito. não. Apesar que no SUS também tem boas almas. Mas a pessoa, quando desencarna, a primeira coisa que ele recebe, ele vai para este hospital. Este hospital, o espírito é cuidado. Você está vendo que existem ali outros espíritos que trabalham como médicos, como enfermeiros, justamente para cuidar desta alma, para mostrar para ela quais são os novos caminhos, até ela
se sentir dentro deste meio, porque existem muitas pessoas que desencarnam e o espírito não quer ir. Não entende que a vida na Terra já passou e já acabou. Sabia. Eu adoro muito a doutrina espírita. Não sou espírita, mas respeito muito, porque eu perdi uma prima com 15 anos e a gente tinha quase que a mesma faixa de idade, eu era um pouco mais velha. E aí me deram um livro chamado Violetas na Janela. Lindo. Que conta a história de uma menina que partiu muito jovem. Este livro mudou a minha vida. E assim, acalentou a minha alma, porque eu estava assim, eu ficava revoltada, por que uma pessoa tão jovem morreu, né? Ela tinha um problema de coração, foi uma luta com a minha família lá em Montes Claros, trouxe para Belo Horizonte, ela não resistiu. E este livro, as palavras dele, me reconfortaram de um tamanho. É um livro lindo, acho que vale a pena você, mesmo não sendo espírita, se puder ler, chama Violetas na Janela. E aí você também passa por esse lugar onde a gente está mostrando imagens, pelo hospital, por onde ela foi tratada, ela foi entender o que aconteceu com ela. É muito lindo. E olha, eu sou católica, mas eu fiquei muito impactada e também muito confortada com esse livro. Ele me ajudou muito a entender o que tinha acontecido com a minha prima. Ô, Caete, neste livro você deve ter tido muitas respostas para as dúvidas que ocorreram quando você perdeu esse ente querido tão jovem, né? Uhum. E este livro que você a gente era citou, muito ligada, sabe? Ele te dá muitas respostas, porque, na realidade, quando você vem à vida, é uma certeza que você tem é que vai desencarnar. Agora, você não tem um tempo. Agora, aquela coisa... coisa... Mas, infelizmente, às vezes as pessoas dizem, ninguém escolhe a morte, mas tem sim interrompimento da vida, de um projeto de vida aqui na Terra, quando a pessoa se suicida. Uhum. Então ela interrompe aquilo ali. E a alma dela é recebida do mesmo jeito nesse lugar, doutor Ricardo? Não, do que a pessoa que morre de doença, de acidente? Como é que é isso? Não, a pessoa que suicida, nós chamamos um local onde ela vai estar, chama-se umbral. O suicídio, na nossa visão, no nosso espiritismo, é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Então, ele vai ficar nesse umbral por um bom tempo. O umbral, para as pessoas poderem entender, dentro de outras religiões, é o inferno. Seria essa parte do filme escura? É a parte escura, a parte nebulosa, a parte triste. Ou seja, até lá, fica lá para pagar, nosso Deus é justo. Até né? lá? Até lá ele é justo, porque ele não pode tratar diferente uma pessoa que teve uma vida boa, uma vida plena aqui, para uma pessoa que... eu tenho uma curiosidade, Canhete. As almas, será que todas voltam ou ficam lá morando? Tem umas almas penadas também do nosso lado, que Deus me livre, né? Uns encostos que não precisa nem morrer não para ficar atazanando a vida da gente. Mas tirando essas que estão que estão aí, eu acho... Sabe, eu fico pensando, uma pergunta que eu me fiz a vida toda. Será que a gente vive tudo que a gente vive, passa por tudo que a gente passa, perde entes queridos, a gente sofre, a gente dá a volta por cima, a gente às vezes tem que conviver com parentes com drogas, e para morrer e virar pó, para acabar, eu acho que tem que ter uma continuação, doutor, né? Tem que ter, não, ela existe. Mas continua como? A alma chega lá sabendo... eu chego lá e falo assim, eu sei que eu sou Carline? Minha alma sabe que eu sou Carline ou não? A sua alma sabe quem você é, sim. Mas a diferença que existe é que você vai para este hospital para poder se adequar à sua nova condição de vida. Então eu já não sei que sou eu lá. Ali você vai ser uma outra pessoa. Então, e a alma que me recebe lá sabe que eu era eu aqui? Geralmente são recebidos por parentes que conviveram com você aqui na Terra. Mas eu não vou encontrar com eles lá. Eles vão te receber. Mas eu identificando eles, olha, tem um encontro ou não? Você tem o encontro do recebimento dessas pessoas que fizeram parte da sua vida na Terra. Por exemplo, meu avô falecido, sim, minha ele avó pode ter falecida. sido escolhido, sua avó, seu avô, seu irmão, seu tio, seu sobrinho, porque eles estão lá há mais tempo. Então, eles têm a experiência ali, daquela vida, vou chamar de vida, aquela vida ali, e te recebem, te levam para um hospital, e lá no hospital você vai ter todas as doses
para se chegar a um futuro próximo e depois também pode ter Desculpa a ignorância. que E a viagem. alma do meu avô, da minha avó, do meu primo, a alma deles não voltou, então? Às vezes Ficou não, lá? não, às vezes não teve tempo ainda de reencarnar. Ou às vezes Ou voltou, às né? vezes segurou lá para Diz poder. que pode voltar É como, muito complexo. como um sobrinho, Sim. um neto. Geralmente volta-se sempre na mesma interligada, né? família, né? É? Na mesma família. Geralmente volta-se na Posso mesma perguntar? família. Acho que já perguntei isso num programa para você. Se você sabe se você já voltou alguma vez. Ah, já. Você já me sabe? perguntou. Já perguntei? E às vezes Já? você até brinca. Eu já tive 16 encarnações. Como é que você sabe? Como Mas então você contou? não presta, né, Ricardo? Não! Como não, assim porque 16? Se eu prestasse, Ah. eu não estaria aqui, eu estaria lá. Então, mas volta quem não presta? Não, volta para resgatar alguma coisa que ficou para trás. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade do perdão. Então eu estou ensaiando essa minha forma de perdoar, que já andei muitos passos. Que Tem legal, gente que tem legal. muita dificuldade para perdoar. Ah, A gente, Ô, tem que fazer querido. a gente tem que fazer um exercício Tem, diário. A diário. gente mesmo tem essa dificuldade. perdão Eu é um tenho negócio. Porque dificuldade, fica, às vezes, né, Olha, aquele ressentimento. Mas eu queria entender, 16 vezes, e você lembra 16 alguma vida? Já te vezes. falaram Oh. que Olha, você foi em outra reencarnação? você sabe? Um chefe, Não, fazendeiro. teve uma que eu não entendia por que eu gostava tanto de nomes russos, né? E eu tive uma encarnação na Rússia. Eu fui na Sibéria. Preso. Na Sibéria, fiquei na Sibéria. Eu tive uma encarnação na África também. Eu tive maravilhoso. Ricardo, outras ele não bebe hoje, ele devia encher a cara de vodka, agora não bebe mais. Não bebo mais. Eu tive 16 encarnações e estou aprendendo a perdoar. Mas loucura. quando eu falo perdão, é importante dizer o seguinte, é o perdão pleno. Não é aquele é, mas perdão. tá perdoado. Tá perdoado e por dentro você tá remoendo aquele troço louco, né? Que é muito comum entre casais, porque às vezes um fala que perdoa e joga na cara daquela Fica pessoa aquele mal, o né? resto Aquele da dia. vida. É. Então isso não, eu estou Que falando você em fez perdão comigo? pleno. Eu vim nesta encarnação para aprender a perdoar. No começo da minha vida eu não sabia Agora. perdoar, agora eu estou mais legal nesse setor. E a alma gêmea? Onde que fica essa história Que da que é alma alma gêmea? gêmea? Porque não é. Eu falo que a minha alma gêmea é das duas, uma. Ou ela veio ao meu encontro e caiu num buraco, ficou lá, ninguém resgatou ainda, entendeu? Ou então, A meu alma amor, gêmea é com quem a Olha, gente casa? existe um grande erro Não quando tem. as pessoas falam assim, minha alma gêmea. Fulano é minha alma gêmea. Não é, não. Não tem nada a ver. Alma existe. gêmea são irmãos. Irmãos. De sangue. Sim. Isso aí é que é uma alma gêmea. Não quando você fala assim, nossa, eu consegui um namorado. É minha alma gêmea. Não é. Não, tem Eu nada vou a fazer uma ver. pergunta agora, como diz advogado, né, num caso concreto. Sim. Esse ano eu perdi duas pessoas muito queridas. Um meu sobrinho, muito jovenzinho, e um que era o meu pai aqui de Minas Gerais, o grande diretor Elvésio Guimarães. Que Deus esteja o acolhido no melhor lugar. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você agora, Ricardo. E você vai ter que responder. Sim. Quando foi do velório do Elvésio, tinha 500 povo lá querendo rezar. Eu respeito todas as religiões, mas baixou gente de tudo quanto é religião. Foi. E a família falou assim, não, a gente quer que o doutor Ricardo faça uma oração aqui. Porque eles conhecem que o Ricardo é um grande líder espírita. E você fez uma fala muito linda lá. Que até Carlinhos. hoje nós temos guardado no coração. Ponto. Teve isso. Passado um mês ou dois, não vou detalhar aqui porque não vem ao caso. Teve um problema envolvendo questões familiares, parentes próximos nossos, da família do Elvésio. E o senhor, mais uma vez, resolveu essa questão. E eu lembro como se fosse hoje que o senhor usou uma frase que era mais ou menos a seguinte: vocês precisam acertar isso agora, para que a alma do Elvésio possa descansar em paz. Sim. Ele ainda não conseguiu descansar por causa dessa questão de vocês. E que história é essa?
Carlinhos, primeira coisa, Não entendi nada. se você soubesse o tanto que eu fiquei emocionado e lisonjeado de poder ter sido escolhido, como você disse, tantas pessoas ali para mim poder encomendar o espírito do nosso amigo Elvésio, que eu aprendi a amar junto com você. Aquilo ali eu não tenho palavras para definir. Mas essas duas pessoas familiares de Elvésio tiveram uma desavença, com todo respeito, por uma falta de entendimentos maiores. E uma das pessoas me procurou, eu conversei com você. Não, sim, mas Você- eu não você entendi, me porque deu- você falou, Sim. vocês têm que chegar num acordo, porque ele não foi ainda, Sim. ele nos cansou. Eu A vou te- alma eu vou dele estava chegar. aqui ainda, eu não vou- entendi. Não, eu vou chegar lá. E dentro das minhas preces, vocês sabem que eu sou extremamente religioso e eu faço as minhas preces todos os santos dias, num local onde eu vou, todos os santos dias. Isto aí, eu estou hoje com 60 anos, tem 37 anos que eu faço todos os santos dias. E nessas minhas preces, eu peço muito pela saúde das pessoas e, graças ao meu bom Deus, eu tenho conseguido muitas coisas boas, muitas bênçãos, e peço também para aquelas pessoas que estão desencarnando e que já desencarnaram. E numa dessas minhas preces para o espírito do nosso amigo Elvésio, um grande homem, eu acabei de fazer a minha prece, pedir que ele tenha sido acolhido lá, tenha sido acolhido da melhor maneira possível. E alguma coisa me tocou profundamente e me pediu o seguinte: você vai me ajudar. Eu não estou tendo paz, a paz que eu mereço ter. Você vai ser o meu instrumento. Eu ainda relutei e falei, mas eu tenho o meu irmão, que você sabe quem é, me pediu para mim não interferir nesse problema. A minha intuição virou para mim e disse o seguinte: ele é tão seu irmão que ele vai entender tudo o que você vai fazer, porque ele é como se fosse um filho meu. Então, diante disto, eu fui para a audiência, os ânimos completamente acirrados. Eu estive primeiro com uma pessoa e depois estive com a outra, que o ânimo estava completamente acirrado, ela estava completamente magoada, sentida. Eu peguei as duas, sentamos na mesa de audiência, olhei para ambas, falei, olha, vocês gostavam tanto dessa pessoa, e eu acredito que gostem ainda, ele não está em paz. Ele vai ter pouco de paz quando nós resolvermos essa situação. E não vou dizer um toque de mágica, não é um toque de mágica, mas uma mão santa. Ela desceu e imediatamente a coisa mudou. Que isso? Nós fechamos a composição, Impressionante. nos abraçamos, saímos de lá todos felizes. E eu, como eu disse há uns minutos atrás, fui até o local aonde eu faço as minhas preces. Aí eu tenho que cair de joelhos, né? Caí de joelhos. Disse que eu tinha tido a honra de ter sido escolhido para poder encomendá-lo e que tinha mais honra ainda de poder ter ajudado e pedir a proteção para essas duas pessoas. Foi isso que aconteceu, meu irmão Maravilhoso, querido. hein? Foi muito Emocionante, bacana. porque
a gente percebe a emoção do Dr. Ricardo, porque É uma coisa muito emocionante, forte é que passa pra emocionante. gente. Então parece que foi um pedido feito mesmo que você resolvesse. Impressionante. Eu acompanhei, o dia que ele me contou, fiquei chocado. E o problema foi resolvido Fiquei chocado. graças à intervenção. O problema, não era um probleminha. Era O problema. problema. O problema. Imagens do filme, o nosso lar, emocionante. Milhões de pessoas assistiram esse filme quando foi lançado. Daqui a pouco a gente volta porque tem ingresso para você do espetáculo do Cassino da Caete. Até já.